Bom, então aí, continuando a parte da Sotai, né, da mulher infiel aí, então o sacerdote ele tinha o mandamento de pegar a água, uma água do quior, de uma fonte corrente, né, como água mineral mesmo, uma água natural, misturar com outro elemento natural, que era a terra, a terra do Mishkan, do tabernáculo, e também escrever essa parte da sotada da mulher infiel, da Parashá Nassau, né, num pergaminho, e colocar isso também dentro do vaso que estava com a água e com a terra, para que essas palavras, a tinta das palavras, o quê? Elas se dissolvessem, se apagassem dentro do vaso. Ou seja, e aquela mulher bebia aquela água, e se ela realmente tivesse traído o marido dela, o que ia acontecer? Ia inchar o ventre dela e descair a coxa dela, né? E ela ia ser uma mulher infértil, etc, etc. Agora, a Parashá relata alguns pontos aí, assim, super místicos. Isso é super místico. Se você for olhar, é uma coisa muito mística, né? Por que é místico? Porque o sacerdote trazia a mulher diante do Eterno primeiro. Ou seja, aí eram oferecidos aqueles sacrifícios pelo pecado, pelo ciúme, pela infidelidade e tal, tá? E não era deitado nele nem um azeite, etc. Né? Por quê? Porque era de ciúme, de infidelidade, poderia ser, né? Então aquelas águas eram consideradas águas amargas se a mulher tivesse realmente traído, né? Mas ela poderia não ter traído. E se ela estivesse falando a verdade, olha, eu não traí mesmo e tal, se ela estivesse falando a verdade, o que aconteceria? Ela ia ter ótimos partos e ela se tornaria, a família dela, toda a casa dela se tornaria muito fértil. Ou seja, as coisas iriam melhorar muito mais ainda. O estado dela ia ser muito melhor do que quando ela foi suspeita de adultério, entendeu? Então, assim, mas como é que pode, aí vem a pergunta, como é que pode você colocar uma água no vaso com uma terra e com a tinta, as palavras se dissolvendo ali dentro, e isso trazer o oculto? Por quê? Somente a mulher sabia, Lucas. O sacerdote não sabia, o marido dela também não sabia. Né? Então, assim, o que ele fazia? Ele fazia assim, é a mesma coisa que a gente pegar aqui, ó, um dos nomes aqui, tá? Esse aqui, ó, e colocar dentro dessa garrafa aqui. Qual é o efeito que isso tem? Entendeu? Isso tem o mesmo efeito que o sacerdote também fazia, que era o quê? Trazer o que estava oculto, revelar o que está oculto. Então, isso é Cabalá prática. Entendeu? A Cabalá, são 3 níveis da Cabalá. Né? Nós temos aqui o nível teórico. O que é um nível teórico? O nível teórico é quando no primeiro ano a gente começa a estudar as porções da Torá. Vai estudando as porções, cultura judaica, comentário dos sábios, comentários do Rambam, do Rashi, comentários de todos os sábios. Né? E estudando a Torá, adquirindo o quê? Cultura judaica. Você precisa ter cultura daquilo que você está lidando. A cultura certa, exata. Né? No segundo ano, o que é feito? Aí a gente parte para a Cabalá o quê? A Cabalá meditativa. O que é a Cabalá meditativa? Aí já começa a entrar as porções da Torá com o Zohar, né? Aí já é necessário ter o Zohar. O Zohar você pode ter o livro em aramaico mesmo, né? Ou espanhol, os volumes em espanhol. Tá? São 23 volumes, você pode ter os 23 volumes em espanhol e pode ter o livro em aramaico ou espanhol. Né? Então, assim, aí a gente já começa a estudar o Zohar, aí a gente parte para um outro nível.
aí já é um outro nível de Torá. Você já está num outro estágio de Torá. Entendeu? E o que acontece? Aí a gente começa a meditação, ou seja, que aí já entra a parte de meditar nos nomes, os 72 nomes. Que aí você aprende a fazer o quê? Você aprende a trazer energia dos nomes para a sua vida, entendeu? Só que para que a gente mexa com a Kabbalah é algo muito profundo e muito sério. Por que o sacerdote fazia isso? Entendeu? E isso era uma coisa muito perigosa, porque isso podia acabar com a vida da mulher, ou o quê? Abençoá-la, mas isso dependia de quem? Dela. Entendeu? A gente mexer com o Kabbalah, Lucas, é uma coisa que pode ser muito bom, mas também pode ser muito ruim, porque depende de quem? De nós, entendeu? E se a mulher ela fosse uma mulher infiel realmente, ela seria o quê? Ela seria muito, muito amaldiçoada. Por quê? Porque ela era uma mulher infiel. Assim também é o cabalista, entendeu? Não se ensina a Kabbalah para quem não é Shomrei Mitzvot, ou seja, para quem não é Shomrei Shabbat, para quem não guarda os grandes dias, para quem não guarda o Shabbat. Por que não se ensina a Kabbalah para esse tipo de pessoa? Porque essa pessoa é considerada o quê? Infiel. Ou seja, o que é um infiel? Infiel é aquela pessoa que estuda a Torá, mas não cumpre a Torá. Entendeu? Não é um erro você estudar a Torá somente. Entendeu? Aí é que está o grande erro de todas as escolas de Kabbalah no mundo todo. Essas escolas aí, água com açúcar, que fica enganando as pessoas. Eu vou usar essa palavra enganando mesmo. Tá? Eu falo literalmente, fica enganando as pessoas. Por que eles cometem o erro? Porque eles estão ensinando a Torá para pessoas que não cumprem a Torá. Eles estão ensinando o Kabbalah para pessoas que não cumprem a Torá. E você ensinar a Kabbalah para uma pessoa que não cumpre a Torá é um erro. Por quê? Porque é o caso da mulher sotá, mulher infiel. Aquela água que ela vai beber é uma água amarga para ela. Vai amaldiçoar a vida dela. Entendeu? Assim também, se eu pegar essas letras aqui, que são, né, que é Samer, Aleph e Lamed, se eu pegar essas letras aqui e trouxer a energia dessas letras para dentro dessa água aqui, ó, para dentro dessa água, entendeu? E der para uma pessoa infiel, né, beber essa água, entendeu? Essa pessoa não tem culpa nenhuma. Ele não tem culpa nenhuma. Ele vai beber, aquela água pode fazer bem para ele, ótimo e tudo. Mas se eu for alguém infiel e não for um Shomrei Mitzvot, ou seja, um guardião da Torá, o que é um guardião da Torá? Se eu não faço as preces, se eu abandono os mandamentos, se eu não coloco tefilim, ou seja, se eu não guardo o Shabat, se eu não guardo os grandes dias, o que acontece? Eu sou considerado como o quê? Como uma sotá, uma mulher infiel. Entendeu? Então, assim, quando eu tento trazer essa energia para colocar aqui dentro, o que vai acontecer? Essa água vai se tornar amarga. Ninguém vai conseguir tomar essa água. Ninguém vai conseguir. Ou seja, a pessoa vai beber fisicamente, mas essa água vai trazer uma maldição grave para a vida dessa pessoa. Por quê? Porque eu não sou autorizado a lidar com o Kabbalah e nem a mexer com o Kabbalah. Entendeu? É aí que está o erro das escolas. Você vê aqueles vídeos lá no YouTube, nos Estados Unidos, as pessoas ensinando as pessoas a meditar nas letras e tal, mas eles estão ensinando pessoas que não são Shomrei Mitzvot, ou seja,
que não guardam a Torá. E as pessoas acabam fazendo esse tipo de coisa e as pessoas erram gravemente. E a vida dessas pessoas entra numa amargura muito grande. Entendeu? É por isso que não se ensina a Kabbalah para iniciantes. Entendeu? Você fala assim, curso de Kabbalah, não sei o que, papapá, igual tem, qualquer um pode entrar, qualquer um. Tem pessoas que dizem que estudam Kabbalah, mas nem o Zohar o cara não tem. Nem o Zohar. Entendeu? Como é que uma pessoa vai estudar Kabbalah? Ou seja, como é que a gente vai estudar a Torá sem esse livro de Torá a gente tem? Entendeu? Não tem assim. Né? Não tem cabimento isso. Então, assim, a Kabbalah tem 3 níveis. O primeiro nível é o nível teórico, que é o que você estuda o escrito mesmo, a Torá, mais o Zohar, que é o nível escrito mesmo, teórico, para você entender aquilo que está fazendo e cumprir aquilo que você está lendo. Porque sem cumprir aquilo que você está lendo, você não ouviu e não entendeu nada. Entendeu? Faremos e ouviremos, ou seja, então o faremos, diante lá do Sinai, tem que haver o faremos. Se não houver o faremos, não vai haver o entendemos, porque é uma pessoa que é a mesma coisa que a sua mãe te pede um favor, fala assim, olha, sua mãe está no outro estado, você está aqui, faça essa coisa assim para mim. Se você não faz, é porque você entendeu, mas você não fez. Aí ela te liga depois, ué, Lucas, você não fez isso assim para mim, não? Você falou, não fiz não. Ela falou, mas você entendeu o que eu te pedi? Eu entendi, só que eu não fiz. Entendeu? Então assim, sua mãe vai ter um motivo para ficar nervosa com você. Porque você entendeu, você falou que faria, mas você não fez. Né? Então o que é? Então existe o primeiro nível, que é um nível teórico, Lucas. Depois, o segundo nível é um nível que? Meditativo. Ou seja, quando a pessoa já começa a ser Shomrei Mitzvot, ou seja, quando ele começa a ser um cumpridor da Torá, e aí ele passa o quê? Ele passa a manipular a energia. Ou seja, ele segue para o mundo. Colocar essa energia aqui, que no nível contemplativo ele consegue trazer energia para a vida dele, mas depois ele consegue colocar essa energia dentro dessa água. Entendeu? Houve um caso da cadela lá em casa chamada Runa. Ela teve um desgaste no osso. E nós levamos ela no veterinário, e o veterinário falou assim, olha, não tem mais jeito, não tem. A Hannah vai ter que conviver com isso. Entendeu? Aí, o que eu fiz? Eu peguei um nome de cura e trouxe para uma água. Trouxe esse nome para uma água. E coloquei para ela beber. E ela bebeu. Entendeu? E hoje ela não tem mais nada. Agora, como é que eu fiz isso? Como é que eu consegui fazer isso? De que forma eu consegui trazer essa energia para dentro? Porque eu precisei do nível teórico, entender o que eu estava fazendo, eu precisei de ser um Shomrei Mitzvot, ou seja, um cumpridor da Torá, né? Um praticante da Torá, né? Depois eu precisei do quê? Eu precisei de colocar isso aqui no mundo físico para que isso não se tornasse uma água amarga. Porque se eu fosse uma sotaca, uma mulher infiel, essa água se tornaria amarga. E qualquer um que bebesse dela iria beber uma água amarga. A Hannah mesmo, ela poderia ter morrido. Ou seja, eu estava lidando com algo que eu poderia ter matado ela. Entendeu? Fazendo isso eu poderia ter matado. Por isso que é perigoso lidar com o Kabbalah. Perigoso por isso. Entendeu? E as pessoas aí hoje, elas estão brincando de Kabbalah. Brincando. Você vê aí nesses cursinhos aí, as pessoas estão brincando. Eles estão achando que Kabbalah
Kabbalah, assim, Kabbalah eu não tô... A brincadeira do copo, né, por exemplo, sei lá. Tipo a brincadeira do copo, cara. É isso aí. Eles acham que é isso aí. Tipo uma brincadeira do copo mesmo. Uhum. Né? Então, e não é. Entendeu? Você pode matar uma pessoa. Você pode acabar com a vida de uma pessoa. Entendeu? E existe uma outra passagem aqui na Parashá Nassó, Lucas, que é a passagem onde os Koanim, eles abençoavam o povo de Israel, que está no 24 aí, Lucas, 24, que diz, no 22, e fala o Eterno a Moshe dizendo, fala a Arão e aos seus filhos, dizendo, assim abençoarei os filhos de Israel e lhes direi, o Eterno te abençoe e te guarde, faça resplandecer o Eterno seu rosto sobre ti, te agracie, tenha o Eterno misericórdia de ti, ponha-te em paz, e porão o meu nome sobre os filhos de Israel e os abençoarei. Ou seja, como é que o sacerdote conseguia colocar o nome de Hashem, Kadosh Baruch Hu, o tetragrama, em cima dos filhos de Israel? Como é que você acha que ele conseguia fazer isso? Não sei. Porão o meu nome em cima dos filhos de Israel, ou seja, por sobre os filhos de Israel, né, nos filhos de Israel. Como é que ele conseguia fazer isso? É uma boa pergunta, né? Como é que eu consegui trazer uma energia e colocar ela dentro da água e dar para a cadela lá de casa beber e ela ser curada? Isso é uma boa pergunta, né? Entendeu? Isso é Kabbalah meditativa e prática. Entendeu? Ele conseguia fazer isso através do quê? Através da meditação em cima do nome, ele conseguia colocar o nome dele em cima daquelas pessoas a quem ele queria abençoar. Entendeu? Ele conseguia fazer isso e ele conseguia também saber o oculto. O que é saber o oculto? Quando ele colocava aquela passagem lá escrita na água da sotada da mulher infiel, ele trazia o que era oculto à tona. Ele trazia aquilo que estava oculto. Não, essa mulher realmente errou mesmo. Por que ela errou? Inchou o ventre dela e ela hoje é um estéril. Descaiu a coxa, entendeu? A mulher ficou feia, estéril e tal, inchou o ventre dela, ela teve problemas e tal. Ou seja, pronto. Uhum. Entendeu? Então, para te perguntar um negócio. Vamos supor que a pessoa fez uma promessa, né? Sim. Para Deus, mas só que ela não cumpriu essa promessa. O que acontece? Tipo assim, Deus ele fecha os ouvidos para a pessoa para eternamente, alguma coisa assim? Não escuta mais as orações? Como é que é? Uma coisa, Lucas, é que é sempre bacana não prometer coisas que a gente não vai cumprir. Entendeu? Não prometer coisas que a gente vai cumprir. Essa é a seca. Mas vamos supor que a pessoa pulou, se prometeu e não cumpriu. E aí? Prometeu e não cumpriu. Aí ela é devedor nesse aspecto, entendeu? Então assim, o que tem que ser feito? Tem que ser chamado essa pessoa diante de testemunhas, de um Beit Din, e esse Beit Din desfaz essa promessa. Entendi. Entendeu? Esse Beit Din, essas pessoas qualificadas, os rabinos vão lá e desfazem a promessa. Entendeu? Entendi. Entendeu? Então é assim que funciona. Tá bom? Porque senão qualquer um pode prometer qualquer coisa e descumprir a promessa. E depois fala assim, não, agora dessa vez eu não prometi não. Vai ser da outra vez que eu prometo. Não, né? Então, e existe um incidente também, Lucas, já quase terminando aí, né? Um incidente que é do nosso pai Jacó. Nosso pai Jacó, houve um ocorrido que ele teve um sonho.
E na época, aqui eles falam Labão estava enganando, nosso pai enganou ele 10 vezes com relação ao salário dele. Ia mudando os tratos, entendeu? E ia enganando financeiramente nosso pai Jacó. Aí o que aconteceu? Nosso pai Jacó teve um sonho, que o rebanho nascia malhado, pintado e tal, né? E aí ele vira para Labão e fala assim, olha, meu pagamento são os malhados e pintados aí, do rebanho aí, né? Só que o que ele faz? Através desse sonho, ele pega as varas, descasca as varas e coloca as varas lá onde o rebanho bebia. Ou seja, aí eu te pergunto, por que ele fez isso? Aí o rebanho começou a nascer malhado, pintado e tal, e ele começou a prosperar muito. Por que ele vai lá e coloca essas varas listradas lá, também da cor do rebanho lá? Por que ele faz isso? Não sei. Isso é Cabalá prática. Isso aí é Cabalá prática. Por quê? Ele teve um sonho. Ele podia muito bem ter falado assim, não, eu tive um sonho, Deus vai fazer nascer malhados, pintados e etc. E vai ficar tudo certo e tudo bem. Deus já me prometeu esse sonho, está tudo certo. Mas por que ele pega as varas e coloca lá? É porque ele teve o sonho numa dimensão meditativa. Ele estava dormindo. Ele teve um sonho. Nessa dimensão meditativa. Aí ele pegou essa dimensão, ele pegou isso e trouxe por quê? Para uma dimensão física. Ele trouxe para a água onde os rebanhos estavam dormindo. Mas como que ele já tinha esse conhecimento assim, sendo que na época não tinha livro de Cabalá nem nada disso? Aí você chegou num ponto da questão. Esse conhecimento, Lucas, ele existe até desde que a raça adâmica começou. Esse conhecimento já existe. Entendeu? Por que ele existe? Porque Deus deu uma ordem, um comando para Adão, que ele poderia colocar nome em todos os animais. E o que tem? Ele poderia denominar todas as coisas. Ou seja, então, somos nós que trazemos à existência esse mundo físico. Entendeu? Somos nós que trazemos as coisas à existência. Por exemplo, se eu crio essa pastilha aqui e chamo essa pastilha de House, entendeu? Eu posso fazer isso, não posso? Eu trouxe à existência algo do mundo físico. Uma pastilha. Entendeu? Então toda a ciência que nós temos, todo o conhecimento que nós temos, isso é trazido o quê? A existência por nós mesmos. Por nós mesmos. Ou seja, o que nosso pai Jacó ele entendia? Ele entendia o quê? Ele entendia que quando ele sonha, ele entende que a coisa já existe no mundo, ela já existe em Deus e ele simplesmente traz a existência para o mundo físico. Adão também. Quando ele começou a colocar, não, esse aqui vai chamar boi, não, esse aqui vai chamar cachorro, não, esse aqui vai chamar cobra, tal. Ele entende, isso vai chamar serpente, tal. Ele entende que aquelas coisas todas já existem, mas é ele que traz aquilo à existência. Ele é o canal que traz aquilo à existência. Entendeu? Então, o sacerdote, ele entendia que o oculto já tinha sido revelado, mas era ele que trazia aquela existência. Como é que ele trazia? Na água. Colocava na água as palavras na água, a mulher bebia a água, e a água podia ser amarga ou podia ser uma grande brahá, uma grande bênção para ela. Entendeu? Então, assim, isso a gente aprende nos livros. Hoje, claro, existem os livros, mas não há necessidade da existência dos livros. O que os livros eles fazem? Eles nos lembram que isso existe, eles
eles trazem isso à memória. Então os sábios dizem que quando uma alma vem no ventre, ela não lembra de nada. De nada. Uhum. Aí, quando ela começa a aprender a Torá e tal, aí ela é lembrada. Uhum. Ela é lembrada de tudo que existe. Não, mas assim, ela é lembrada porque ela... Não porque ela teve outra vida passada, mas é porque a essência dela é de Deus, eu posso falar isso, então? É porque é o seguinte, se uma vida, que aí já entra a coisa da reencarnação dentro da Kabbalah, né? Já entra uma coisa chamada reencarnação. Exemplo, se eu souber as coisas que eu preciso retificar na minha alma, se eu souber aquilo que eu preciso retificar, eu vou fazer isso em 1 minuto e morrer depois. Entendeu? E qual vai ser o sentido? Qual vai ser o sentido da minha alma se eu já souber de tudo? Entendeu? Se eu souber de tudo, qual que é o sentido? Por exemplo, se você soubesse assim, se você nascesse, soubesse assim, ó, eu vou me casar com a fulana, entendeu? Imagina, você assim que você sai do ventre da sua mãe, você já nascesse falando, entendeu? Sabendo, falar, valeu mãe, vou me casar com a fulana daqui a 30 e poucos anos, tá bom? Entendeu? Eu vou ser, por exemplo, empresário no ramo por exemplo, de engenharia, não sei o que, civil, entendeu? Aí você não teria o quê? Você não teria caminhada, e você não teria outra coisa, você não teria escolhas. Você não teria escolhas. Porque você sabia de tudo que ia acontecer na sua vida. Entendeu? Por isso é que nós somos lembrados com o decorrer da caminhada. E de estudar a Torá, de estudar o Zohar, e toda a literatura e tal, dos sábios. É aí que nós somos o quê? Lembrados. Tá bom? É por isso que uma alma ela já não nasce sabendo. Entendeu? Ela esquece, mas ela é lembrada. Ou seja, ela sabe, mas ela precisa ser lembrada. Por que ela precisa ser lembrada? Porque senão, se ela souber de tudo abertamente, entendeu? Não há escolhas. Entendeu? Entendi. Por que o sacerdote, por que ele trazia o oculto à existência através do mundo físico? Porque se ele falasse com a mulher, por exemplo, ele falou, se você realmente não traiu, você vai poder beber essa água, você vai ficar numa boa, mas se você traiu, vai acontecer que vai inchar o seu ventre e tal, e isso gera o que para a mulher? Escolha. Ela poderia escolher, falou, opa, esse negócio vai ficar ruim para mim. Ela poderia falar com o sacerdote, não, eu realmente traí. Então você não precisa mais tomar essa água amarga. Entendeu? Ou seja, todos nós temos escolhas. Né? Nós temos escolhas. Entendeu? Então assim, antes de mexer com o Kabbalah prática, eu tenho uma escolha. Não, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu posso ser uma sotá, uma mulher infiel. E eu lidar com algo tão profundo, trazer isso, o que está oculto, é mexer com algo muito profundo. Né? Entendeu? Então é isso aí, né? A Paraxá é muito bacana, Lucas. Você vai poder estudar aí, você vai poder ganhar muita coisa aí, né? Te desejo aí um Shabbat Shalom, cara. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, né? Vida longa e próspera. Né? Vida longa e próspera. Tudo de bom, né? Tem uma excelente semana. A gente tem uma semana de muita
muitas bênçãos aí, né? Muita luz, Aham. tá bom? Para você, para toda a sua família, para o seu avô, Para você também, para Tá sua bom? família, para a Hannah. É, isso aí. Né? E a Hannah, né? Tá lá agora sapeca, né? Tá? E a água de Cabalá foi muito boa para ela. Aham. Né? Então, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.